Irmãos, bom dia a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero convidá-los nessa manhã a abrirem suas Bíblias comigo em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15. Vamos ler 1 Reis, capítulo 15, do verso 25 em diante. Com toda atenção, irmãos, ouçam o que diz a palavra de Deus. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho do seu pai e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele. E Baasa o feriu em Gibeton, o qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Bem no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que ele destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor, Deus de Israel, a ira. Ora, o restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com o qual fez Israel pecar. Amém. Curvem a cabeça, irmãos, vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso e Pai, louvado seja o teu grande nome, Senhor, Deus do céu e da terra. Nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos dá, pelo privilégio que nós temos de ouvir tua palavra. Te agradecemos, nosso Deus, pela comunhão dos santos, pelo povo remido no sangue de Jesus, que está reunido esta manhã aqui na igreja, neste lugar, para adorar, Senhor Deus, tão somente a ti. Ó Deus, receba a nossa adoração. E fale conosco, Senhor Deus, pela tua palavra agora. Que a minha palavra, Senhor Deus, não seja meramente a minha palavra, que seja a minha voz, Senhor Deus, mas que seja a palavra do Senhor ao coração de todos que estão aqui, adentraram estas portas para ouvir a palavra pregada. Fale ao coração, Senhor Deus, fale no mais íntimo do ser de cada homem e mulher que se encontra aqui, de cada criança, Senhor Deus. Vá, Senhor Deus, e faça a grande obra que só o Senhor é capaz de fazer. Só o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Só o Senhor é poderoso para salvar pecadores. Desvende agora, Senhor Deus, as vendas que estão em nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas do Senhor, a grande obra do Senhor, a verdade revelada da Tua palavra. É o que nós te suplicamos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos quão terrível é o pecado. Talvez nem fosse necessário repetirmos tanto que o pecado é mau, é terrível, é ruim, porque todos vocês sabem. Mas o fato que nos leva a, às vezes, repetir tanto estas coisas
é pelo fato dele ser realmente tão terrível. Vocês precisam tomar para si essa realidade. O pecado é destruidor, ele é terrível, ele aparta o homem de Deus, ele quebra a comunhão da igreja com os irmãos, ele aparta a comunhão da igreja com o seu Deus, com o seu Senhor. E sobretudo o pecado é terrível porque ele traz condenação eterna a todos que vivem nele, a todos que não têm os seus pecados perdoados, a todos que não são lavados com o sangue de Cristo. Então, falar sobre o pecado é extremamente necessário, é extremamente importante, ainda nesta época, ainda mais nesta época em que nós vivemos, em que tudo parece lícito às pessoas. Parece que o pecado não provoca mais temor ao coração de homens e mulheres, ao coração de crianças, ao coração de pessoas mais idosas. Parece que tudo é permitido, tudo agora é aceitável por Deus. Parece que Deus não vai condenar as pessoas por causa de pecados, ou Deus só condenará as pessoas por causa de grandes pecados. Mas não é essa a realidade das Escrituras Sagradas. Havia uma família, irmãos, que vivia em um vilarejo europeu há muitos anos atrás. E essa família vivia num vilarejo em que a maioria dos habitantes servia a Deus com coração. Estavam ali no dia do Senhor, no domingo, para cantar a Deus com toda a alegria, com todo o seu coração diante do Senhor. Ouviam zelosamente a pregação da palavra e aplicavam os ensinamentos em suas vidas. Mas havia uma família, dentre muitas, havia uma em especial, que era afastada completamente de Deus. E essa família era rebelde. Ela jamais recebia o pastor daquela comunidade no seu lar. Elas dispensavam todas as visitas que o pastor tentava marcar para levar ali um pouco de alimento espiritual. Eles recusavam isso. O pai, o cabeça daquela casa, era um homem alcoólatra. E não apenas alcoólatra, mas era um homem completamente arraigado em grandes pecados. Sua esposa era uma mulher que não o respeitava, que não zelava pelo cuidado com os seus filhos, que não se importava com as coisas que uma esposa, que uma mãe e que uma cristã precisa se importar. Ela também, à semelhança do seu marido, vivia uma vida desregrada no pecado. E os seus filhos igualmente maus. Eles também eram exímios pecadores. 4 filhos, 3 homens e uma mulher, todos os 3 com idade e maturidade para entender que o pecado é terrível, mas todos os 3 filhos, todos os 4 filhos, os 3 homens e a mulher, viviam no seu pecado deliberadamente. Sabiam que pecar não era a coisa certa, mas ainda assim pecavam e pecavam e pecavam, e toda aquela casa vivia em pecado. E o tempo passou e aquela casa, com todos os seus habitantes, todos os moradores, foi consumida. Eles morreram, como todos os homens morrem. Os seus dias chegaram ao fim, como o fim vai chegar para todos os homens um dia, nesta vida. E eu fico pensando nessa história, irmãos, de um povo, de uma família que estava no meio de um povo que servia a Deus, mas esta família vivia em completa e frontal desobediência ao Senhor. Não zelava pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Não se importava com Deus e as coisas santas do Senhor. Não se importavam com a sua vida no porvir. O que será que aconteceu com aquela família? Qual foi o pagamento que aquela família recebeu pelos seus muitos atos de pecado e rebeldia contra Deus, sem interrupção, ao longo de toda a sua vida? Toda a casa, pai, mãe, filhos, todos mergulhados no pecado. Se há um Deus justo nos céus, irmãos, e nós cremos que há um Deus que é justiça, Ele vai trazer juízo sobre esta casa. E Ele trará juízo sobre todos que andam nos maus caminhos. Essa história no livro de Reis que nos deparamos agora, no capítulo 15, ela nos fala muito sobre homens
que decidiram viver suas vidas no pecado, à parte de Deus. Eu não estou me referindo a homens que não conheciam a Deus, que não conheciam a palavra de Deus. Eu não me refiro aqui a reis ou povos que eram completamente ignorantes sobre o Senhor. Não é este o caso. Estes homens, mulheres, o reino de Israel, seu rei, todos eles tinham conhecimento sobre a revelação de Deus. Mesmo assim, decidiram viver à parte do Senhor, em desobediência ao nosso Deus. A Bíblia começa a tratar de Nadab. Nadab era filho do rei Jeroboão. Aqui, o autor de Reis, ele tira o foco do reino de Judá por um momento e vai nos ensinar agora o que está acontecendo naquele mesmo período no reino de Israel, ou o reino do norte. Lembrando que o reino de Davi e de Salomão está agora dividido em dois reinos, o reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel. E a questão é, o que está acontecendo? Como estes reinos separados, divididos, estão conduzindo suas vidas, seus reinos, a espiritualidade, a devoção a Deus, o que está acontecendo? O autor de Reis agora vai focar sobre Israel, o reino maior, que havia 10 tribos, que não estava em Jerusalém como Judá, mas que estava, e ainda era parte do povo de Deus, e estava na parte separada. Jeroboão, depois de reinar, e reina por um tempo considerável, ao morrer, a Bíblia diz que o seu filho Nadab, ele assume o reino de Israel, no segundo ano em que o rei de Judá, Asa, já estava ali a plenos vapores, conduzindo Judá e Jerusalém conforme ele deveria fazer como rei. Então, quando Asa estava no seu segundo ano, Nadab, o outro rei, assume. O seu pai morre e ele assume o reino. Mas a Bíblia diz que Nadab fez o que era mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Aqui nós temos uma primeira observação importante, meus irmãos, e ela diz respeito a uma comparação. E eu não me refiro aqui a Nadab e o seu pai, uma comparação que está aparente aqui, mas a Nadab e ao outro rei, aos reis que estavam sendo levantados por Deus em Judá. Estes reis de Judá, embora não fossem retos aos olhos de Deus por completo, eles ainda tinham algum temor de Deus no seu coração. Eles ainda adoravam a Deus de maneira certa, correta. Eles tinham o local de adoração, o templo que Salomão havia construído, e ali era o local em que Deus havia estipulado a sua verdadeira adoração. Todo o seu povo deveria caminhar para o templo de Jerusalém, e ali então prestar o seu culto, levar suas ofertas, seus sacrifícios, e adorar a Deus como havia sido determinado. Este povo ainda fazia isso em Judá, mas o povo de Israel havia se apartado da verdadeira adoração a Deus. E eles agora adoravam conforme o próprio rei ordenava. Jeroboão fez cessar a ida do povo até Jerusalém, com medo de que o povo ficasse em Jerusalém e não voltasse mais para o seu reino. E então ele fez uma separação entre a religião correta que Deus havia ordenado e a religião que ele criou para substituir a religião correta. E as pessoas agora em Israel adoravam de forma completamente diferente daquela que Deus havia estipulado. Eles não tinham sacerdotes como Deus havia ordenado. Os seus sacerdotes eram escolhidos pelo rei, e não mais os sacerdotes que deviam ser da casa de Arão, como Deus havia dito. Em Judá isto ainda acontecia. Em Israel o rei colocou bezerros de ouro em 2 cidades, para facilitar a ida do povo a uma ou outra cidade conforme a sua direção, conforme a sua proximidade, para tentar facilitar que o povo esquecesse Jerusalém e fosse adorar nestes locais. E ele construiu ali as casas de adoração, e nestas casas, em cada uma delas, ele colocou um bezerro de ouro.
Mais uma vez o rei de Israel peca e faz com que todo Israel peque, indo adorar um bezerro de ouro, uma estátua, idolatria tão detestável aos olhos de Deus. Mas Judá, apesar dos seus pecados, ainda adora um Deus que não é representado por nenhuma imagem. E ainda adora um Deus na casa de Deus, onde havia sido ordenado. E ainda leva sacrifícios que são recebidos por sacerdotes, ordenados pelo Senhor, como diz as Escrituras. E então, apesar dos pecados dos reis de Judá, ainda havia temor no coração daqueles homens. Asa, um dos reis de Judá, ao ser levantado, a Bíblia nos diz que ele inicia uma reforma religiosa. Ele inicia um novo Israel, uma nova reforma no povo de Judá. Aquilo que havia sido colocado de lado, Asa começa a trazer de volta, trazendo o povo ao caminho certo do Senhor, se esforçando para fazer isso. Mas em Israel nada disso acontecia. O povo persistentemente buscava ídolos e pecava contra Deus e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, sempre ao comando do rei, ao comando dos reis que iam se sucedendo ali naquele reino. Isso é mal, meus irmãos. O nosso grande modelo é aquilo que deve nos fazer literalmente pôr os nossos olhos e ver como as coisas funcionam. Não é a palavra de homens, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós não devemos ser guiados por modelos, mesmo que eles sejam belos aos nossos olhos, mesmo que sejam agradáveis aos nossos ouvidos. Ainda assim, o modelo que deve dirigir o povo de Deus deve ser o modelo que nasce nas Escrituras Sagradas. O culto como Deus estipulou em sua palavra. E o rei deve obedecer a Deus em sua palavra e conduzir como líder o povo de Deus conforme a palavra ou a revelação de Deus. Judá estava fazendo isso, em parte, mas Israel estava completamente apartado disso. E um dos grandes pecados da igreja, meus irmãos, é se apartar do Senhor nestes quesitos. Eu não me refiro a se apartar no sentido em que as pessoas não veem mais a igreja, mas se apartar mesmo vindo à igreja. Há homens e mulheres que estão na igreja, mas estão há tempos apartados do Senhor, porque fazem as coisas conforme o seu coração, conforme modelos que eles veem na televisão ou na internet, sem se preocupar se tais coisas são realmente aquilo que a palavra de Deus ordena. Tais pessoas não dão ouvidos à palavra pastoral, à palavra do púlpito da sua igreja, o ministro que Deus levantou na sua igreja para pastorear a sua alma, mas dão ouvidos a pastores da televisão, dão ouvidos a coisas que membros de outras igrejas trazem para vocês, e tais pessoas, irmãos, de fato, se apartaram do Senhor, ou correm seriamente o risco de se apartar do Senhor, porque não escutam mais a voz do Senhor, escutam a voz popular, escutam a voz da moda, escutam a voz do momento, estão presas aos modismos das igrejas, estão preocupadas com o tamanho da igreja, e essa é uma referência para muita gente. Se a igreja é cheia, é uma boa igreja, mas se a igreja é pequenininha, é uma má igreja, sem se preocupar com o que é falado, com a adoração que acontece nestas igrejas. Esse deveria ser o termômetro. Aqui nós temos dois reis em contraste, Nadab por um lado e o rei de Judá por outro lado. E estes reis são bem diferentes. Nadab fez o que é mal à vista do Senhor e andou no caminho do seu pai. Lembre, os caminhos de Jeroboão eram caminhos de grandes pecados, como é descrito nos capítulos 14 em diante. Mas o seu filho andou nos seus mesmos pecados, ele repetiu os seus pecados, ele continuou mergulhando sua própria cabeça na lama dos pecados que seu pai estava envolvido. A idolatria, imoralidade, todas as práticas, irmãos, detestáveis aos olhos de Deus, quebra de culto, uma rixa
muito grande com o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E eles sempre andavam nos mesmos pecados. Eles nunca tiravam a cabeça da lama para entender que estavam mergulhados na lama. É como a família que eu citei agora há pouco, em que os pais estavam mergulhados no pecado, os filhos estavam mergulhados no pecado, e viviam em pecado e repetiam seus pecados. Assim era o povo de Israel. O rei, o cabeça, o líder, aquele que tem responsabilidade sobre o povo que conduz, estava completamente mergulhado em pecados e miséria, em terríveis pecados. Talvez uma das expressões mais fortes nas Escrituras, irmãos, seja a que está no verso 26. E ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, à vista do Senhor. Essa expressão, ela significa que tais homens desobedeceram a Deus em sua vida, na condução de suas próprias vidas, não fizeram caso da palavra de Deus e deram ouvidos ao coração pecaminoso e não à revelação divina. Estes reis de Israel estavam mergulhados nesse lamaçal. E uma vida assim, irmãos, ela não pode terminar bem. Não se enganem. Você pode ter prazeres de pecado neste mundo. Você pode viver por um pouco de tempo alguns prazeres passageiros e carnais, mas eles são temporários, rápidos. E a vida que Deus propõe ao homem é a vida eterna. A existência do homem é uma existência eterna. Homens maus e homens remidos pelo sangue de Cristo, bons por causa da bondade de Cristo, terão uma existência eterna. Aqueles que pecaram contra Deus nunca deixarão de existir, mas existirão em tormentos eternos, como diz a palavra. E aqueles que honraram a Deus também nunca deixarão de existir, mas existirão em glória, em gozo eterno, como diz a palavra. Não é a verdade para Nadab e muitos israelitas naqueles dias que mergulharam nos pecados repetidos dos reis passados e das gerações passadas, estavam completamente arruinados, mortos em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Andaram em caminhos maus, fizeram o que era mal à vista do Senhor. O texto diz que ele fez com que Israel pecasse. Veja quanta culpa tem este rei aos olhos de Deus. É como o diabo, irmãos. Satanás aparece no jardim do Éden e ele leva Eva ao pecado juntamente com Adão. O primeiro a ser julgado naquele episódio de Gênesis 3 é a serpente. O primeiro a pecar é Eva, depois Adão, mas o primeiro a ser condenado é a serpente, é Satanás. Deus fala com Adão, Deus fala com Eva, e quando Eva diz, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus se volta para Satanás e lança a maldição primeiro sobre ele, depois sobre a mulher e depois sobre o homem. Imagine esse rei, Nadab, a semelhança do seu pai, Jeroboão, que fez com que Israel pecasse. Ah, meus irmãos, quanto mal há aqui sobre os ombros desse homem. Quão mal é quando um cristão ou qualquer outra pessoa faz com que o seu irmão peque, conduz seu irmão, seu amigo ao pecado. Você sabe, aqueles amigos dos nossos filhos, ou até os nossos filhos mesmo, que estão desviados da igreja e se reúnem com pessoas e começam a marcar coisas erradas, pecaminosas aos olhos do Senhor e dizem, vamos, façamos essas coisas, são boas, são divertidas, não há nada de mal nisso, e convencem pessoas a seguir o mau caminho. Era isso que Nadab fazia, Jeroboão e os reis de Israel. Eles faziam com que o povo pecasse.
maior mal há nesses homens, irmãos. Maior pecado há sobre eles. Maior pecado há sobre aquele que leva um dos pequeninos a pecar. A Escritura, inclusive, diz em Provérbios que aquele que leva os companheiros para atos pecaminosos, em outras palavras, traz maior juízo sobre a própria cabeça. Não que os demais escaparão da punição que o pecado traz, mas aquele que faz com que os outros pequem tem mais peso de juízo sobre ele, é mais culpado. Suas contas diante de Deus serão prestadas por este pecado específico de fazer pecar, de ludibriar, de enganar, de afastar as pessoas do caminho de Deus. Talvez você tenha alguém em mente, talvez você esteja pensando em você mesmo, talvez você pense: nossa, eu já fiz isso, eu já apartei pessoas do caminho do Senhor, como cristão, mas na minha própria pecaminosidade, eu convenci às vezes os meus pais de não ir para a igreja no dia do Senhor, porque eu não queria ir. Ou talvez numa circunstância diferente, você dê conselhos a um amigo ou a uma amiga e diz, por exemplo: faça isso, não há nada demais, quando na verdade Deus condena tal conselho, porque não procede da palavra de Deus. Nadab, diz o texto sagrado, fez Israel pecar. Israel é culpado porque pecou, mas Nadab é mais culpado ainda, porque fez com que o povo pecasse. O texto então diz no verso 27, que um homem se levanta lá no reino de Israel, onde estava Nadab. Baasa é o seu nome, verso 27, filho de Aías, da casa de Issacar, e ele conspirou contra o rei Nadab. E Baasa o feriu em Gibeton, o qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco contra Gibeton. O episódio descrito aqui nas Escrituras é o seguinte: o rei Nadab vai até uma das cidades filisteias, Gibeton, para conquistar aquela cidade. Ele arma um cerco contra aquela cidade. E nesta ocasião, um dos seus súditos, o filho de Aías, chamado Baasa, ele conspira contra o rei. Ele arma uma cilada para o rei. E ele consegue matar o rei nessa cilada. Bem no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. Baasa então mata Nadab e passa a se tornar o rei de Israel naquele momento. Nós temos aqui o fim de Nadab, um rei que foi traído por amigos, foi traído pelos seus súditos. Aonde há o mal e o pecado, irmãos, não há paz, não há justiça, não há confiança. E o mal estava instalado em Israel. Todos estavam desviados dos caminhos do Senhor. O pecado prevalecia, a mentira prevalecia, a maldade nos corações prevalecia. E esse homem se levanta contra o seu próprio rei, conspira contra ele e o mata. E esse é o fim de Nadab, morto, traído por um dos seus amigos, um dos seus súditos, que parecia leal, mas não há lealdade onde há apenas pecado e miséria. É um triste fim para um rei que está conquistando uma cidade e durante o cerco é morto à traição. E ainda perde o reino, porque a Bíblia diz que Baasa então toma o reino para si. Baasa o matou e reinou em seu lugar. Havia uma profecia de Deus sobre isso, uma profecia dita por Aías, o profeta,
sobre esse acontecimento. E ela foi, alguns capítulos atrás, nós passamos por ela. Mas a profecia de Deus cobria algo maior. Ela trazia uma destruição maior ainda sobre a casa de Nadab. E sucedeu, verso 29, vejam. Sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Jeroboão era o avô de Nadab, era o primeiro rei de Israel. Nadab, filho do rei, sucedeu seu pai. E então vem agora Baasa, mata Nadab e mata toda a casa de Jeroboão. Mata os filhos de Nadab, mata os irmãos de Nadab, mata todos os parentes de Nadab e de Jeroboão. Extermina a memória daquele homem da face da terra. Não há mais descendência, não há mais um vivente naquela família. Ninguém que dê continuidade àquela geração, aquele sangue. Todos foram mortos, porque Deus, o Senhor, havia dito em profecia por meio de Aías, por causa dos pecados de Jeroboão, que ele faria extinguir o nome de Jeroboão e toda a sua casa da face da terra, porque pecaram contra o Deus Santo, contra o Senhor. E aqui está, irmãos, Deus cumprindo sua palavra. Por mãos de homem pecador, Deus cumpre sua palavra. Não deve nos admirar o fato de Deus usar homens cheios de pecado, malícia e perversidade e usá-los como seu instrumento. Porque Deus sempre faz isso nas Escrituras Sagradas. Sempre. Desde o diabo até todos os homens maus na face da terra, quando Deus os quer utilizar como instrumentos para a sua glória, Ele o faz. Vocês lembram daquela passagem em que aparece, Deus está numa reunião com os seus anjos, com todos os anjos, e aparece um anjo e diz, Deus pergunta, quem enviarei como espírito mentiroso? E aparece um anjo e diz, eu irei lá, um anjo maligno, um demônio, um anjo caído. Eu irei lá e falarei mentiras aos ouvidos dele para que ele dê ouvidos. E Deus diz, vá e prevalecerá. E aquele anjo caído vai com a sua mentira e fala mentiras aos ouvidos de um rei. E prevalece. Como Deus permite que Satanás tome Jó, um homem justo, e faça com Jó Jó passar por toda uma calamidade em sua vida, desde a perda dos seus parentes, seus filhos, perda dos seus bens, de suas terras, perda de sua saúde, mas Deus disse, só não toque na vida dele, e isso ele não pode tocar, porque ele é instrumento de Deus. Deus diz, no mais, vai e faça o que queres. E ele faz tudo para desviar Jó da sua fidelidade a Deus, mas ele não consegue. Mas ele tenta. Então Deus usa instrumentos, irmãos. Ele usa o diabo para provar que Jó é fiel. Ele usa o anjo para levar mentiras, porque Deus não mente, mas os anjos malignos mentem para enganar. Ele usa os irmãos de José para fazerem todo o mal com José, sem que eles saibam que aquele é o plano de Deus para a vida de José, para a salvação deles mesmos. Deus estava salvando a família de Jacó. Aqueles irmãos perversos estavam sendo salvos da miséria, da fome, pelas suas mentiras, porque Deus estava usando, o plano de Deus era maior do que as mentiras daqueles homens. É por isso que José diz, mais tarde, quando tudo se esclarece, e os irmãos de José estão com medo de serem mortos, porque José já sabe de todo o plano deles, José diz, tranquilizem-se, foi Deus que fez todas estas coisas acontecer.
Tudo isso que vocês fizeram de mim vem do Senhor, para que vocês sobrevivessem. Então não se admirem, irmãos, de Deus tomar um homem como Baasa para fazer cumprir sua profecia e exterminar toda a casa de Jeroboão, toda a família. Ninguém fica sobrando, de resto ninguém aparece, não haverá continuidade naquela casa. Tudo que Deus diz se cumpre. Porque ele fez o que era mal, porque o seu pai fez o que era mal, porque andaram em pecados e foram exterminados da terra. Nadab morre, perde a coroa, sua família toda morre, seu nome é exterminado da terra. Tem um fim, ninguém mais nascerá naquela casa. Não há geração de Nadab e de Jeroboão depois desse dia. Todos morrem. O texto é muito claro quando diz, no verso 29, e sucedeu quando ele reinava que feriu toda a casa de Jeroboão, ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que ele destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual falou pelo seu servo Aías, o Silonita. Irmãos, a segunda lição aqui neste episódio é que, custe o que custar, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Mesmo que pareça impossível, mesmo que aos olhos humanos a situação não permita que tal profecia se cumpra, mas o fato é que quem falou foi Deus, o soberano, o todo-poderoso, o sustentador do universo, o criador de todas as coisas, o governador da terra, aquele que tem direito sobre a sua criação, soberania absoluta sobre ela, sobre cada átomo criado, cada molécula, cada pessoa pertence a Deus. Tudo que ele fala acontece. Quando não havia nada, nenhum instrumento, nada criado, ele cria do nada. Haja luz e houve luz. A sua palavra é criadora, a sua palavra é ordem, a sua palavra faz acontecer. Então, se Deus diz que fará, se Deus diz que acontecerá, certamente acontecerá, certamente existirá o que Deus disse que existirá. É por isso que naquela grande visão de Jeremias, quando ele disse, o que tu vês, profeta? E ele disse, eu vejo ossos secos, um vale cheio de ossos secos, cadáveres, irmãos. Aliás, não apenas cadáveres, mas somente os ossos dos cadáveres, sem carne, sem nada. E aliás, o texto diz que eram ossos sequíssimos, de há muito tempo mortos. Mas quando a palavra de Deus diz, acontece. E ele diz ao profeta, fala a estes ossos secos que vivam. E a Bíblia diz que os ossos secos vivem. E a carne começa a aparecer, e os tendões começam a se ligar aos ossos, e começa a haver um barulho de osso se mexendo, e todos vivem, pela palavra do Senhor. Você é o grande exemplo disso, porque você que é cristão, você estava morto em pecados terríveis, você estava à semelhança de Nadab, à semelhança de Baasa, à semelhança de Jeroboão, à semelhança de Adão. E Deus disse, eu quero que você viva. E você ganhou vida. Deus abriu teus olhos. Deus fez com que o seu espírito entrasse em você, habitasse em você e te desse vida em abundância.
Deus muda o seu coração caído, pecaminoso, e te dá um coração novo, espírito novo, uma mente nova. Isso não poderia acontecer de outra maneira. Você não poderia receber isto de outra maneira. Você é a prova cabal de que a palavra de Deus se cumpre, porque a Bíblia diz que Deus tem o seu povo espalhado sobre a terra, os seus eleitos. No último dia, há uma ordem de Jesus em que ele recolherá dos 4 cantos da terra, diz o texto, todos os seus eleitos. Ele tem um povo, irmãos, e esse povo ele envia vida no momento certo, e esse povo vive quando recebe a vida de Deus, a vida do Senhor. Deus faz como quer, meus irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Não duvide. Você crê que um dia morrerá. Talvez isso seja muito certo para você, porque você nunca viu ninguém viver eternamente neste mundo. Seus avós talvez já tenham morrido, se não morreram, provavelmente os seus bisavós já morreram. Certamente você não tem trisavós mais. Talvez não tenha pais. Meu pai já faleceu, meus avós faleceram todos. Você sabe que é uma realidade. Não precisa ninguém dizer, convencer você de que você um dia vai morrer, porque você está vendo as pessoas morrerem. Seus amigos morrem. Um dia você vai morrer. Isso deve estar seguramente claro para cada um de vocês. Mas você tem a mesma certeza e convicção de que um dia você vai ressuscitar dos mortos? Deixa eu voltar um pouco mais. Você sabe por que você vai morrer? Porque Deus disse que você vai morrer se pecar. A palavra de Deus se cumpre na sua morte. A alma que pecar, esta morrerá. Ele diz a Adão, se comeres, certamente morrerás. Adão come e morre. Passa a ser uma alma que morre, um ser mortal. Por isso você sabe que morre. Porque todos morrem, você vê todos morrendo, mas é porque a palavra de Deus disse que isso aconteceria. E quanto à sua ressurreição? Você está seguro que vai ressuscitar no último dia? Ou você teme a morte porque teme nunca mais existir? Você teme ir para o inferno quando morrer? Você é um cristão, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ainda assim o inferno te atormenta? Misericórdia! Não há inferno para o povo de Deus. Quando morrermos, estaremos com o Senhor, que é bem melhor, como diz o apóstolo Paulo. Por que o inferno te atormenta, cristão? Ele não deve trazer temor a você, se você está em Cristo e se é uma nova criatura. Por que não crê de todo o coração que ressuscitará o seu Senhor, ressuscitou dos mortos? Ele vive, buscaram o seu corpo, não estava mais lá na sepultura. Onde estava o corpo de Jesus? Estava com os seus amigos, conversando, comendo com eles, e durante 40 dias o Senhor esteve ali, até ser assunto aos céus. Lucas registra, e foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Por que você não crê de todo o coração? A palavra de Deus há de se cumprir, meus irmãos, como se cumpre aqui na casa de Baasa, na casa de Nadab, na casa de Jeroboão. O verso 30 diz: por causa dos pecados de Jeroboão, os quais pecou, veja, e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação, com o qual provocou o Senhor, Deus de Israel, a ira. Os restos dos atos de Nadab, tudo que ele fez, estão escritos nas crônicas dos reis de Israel. Depois que ele morre, a Bíblia diz, no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa,
que conspirou e tomou o reino de Israel para si mesmo, e matou Nadab e toda a casa de Jeroboão. Baasa, que é filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza. 24 anos foi o seu reino. E como foi o reinado desse novo rei? Ele elimina uma casa pecadora. Mas como foi o seu reinado? O verso 34, ele fez o mal à vista do Senhor. E ele andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar. A história de Baasa é a mesma de Jeroboão e é a mesma de Nadab. Aquela casa continua em pecado. Sucedeu aquela primeira geração, entra um segundo rei, uma nova dinastia, mas eles estão mergulhados nos mesmos pecados das gerações anteriores e pecam contra Deus livremente. Essa história não pode terminar bem, meus irmãos. Ela não pode terminar bem. Eu fico pensando no sepultamento daquela casa, a casa de Nadab sendo sepultada, o rei sendo sepultado, os filhos sendo sepultados, as esposas sepultadas, todos os descendentes daqueles homens, daquela casa, sendo sepultados. E todos voltam como voltamos de um cemitério, entristecidos, aqueles mais próximos com saudades, chorando, sentindo falta, lamentando, porque é assim que as pessoas voltam de um cemitério. Elas voltam entristecidas. Elas não voltam alegres, sorrindo, batendo palmas, aplaudindo. Elas voltam com cabeça baixa, às vezes com lágrimas nos olhos ainda. Mas depois, esse rei também faz o que é mal, Baasa, e certamente ele morre. Vamos ver isso mais adiante. E quando ele morre, a mesma cena se repete. Ele é sepultado e pessoas voltam tristes para sua casa, alguns lamentando a morte do rei. Eu quero trazer algumas aplicações para vocês aqui, meus irmãos. A primeira delas é que o pecado é destruidor. A alma que pecar, esta morrerá. Nós somos pecadores. Talvez você pergunte, por que você promete pela palavra de Deus que nós não morreremos eternamente? Porque esta é uma promessa da palavra de Deus. Uma palavra para nós, os que creem. Para todos os que creem. Mas saiba que o pecado é destruidor. E ele é tão destruidor que para que você fosse salvo, Deus precisou enviar o seu próprio Filho para pagar o preço terrível do seu pecado. Se o pecado não custasse nada, Deus não precisava enviar o seu Filho. Mas ele custa muito. Ele custou a vida de Jesus. E ele custa a vida de todos os homens que não estão em Cristo. Ele cobra um alto preço. Você deve agradecer a Deus. Deve agradecer a Deus por entregar seu Filho amado em lugar da sua vida, para que ele morresse em seu lugar. Seu pecado é tão terrível, o seu pecado é tão cruel, é tão mau aos olhos do Senhor, que não havia outra forma de você ser liberto dele, senão pelo sangue e pelos méritos de Jesus Cristo. A coisa foi muito grande, irmãos. Deus teve que se fazer carne, vir ao mundo e morrer para que você tivesse vida. Veja quão terrível é o pecado, veja quão necessário foi para que o preço fosse pago do seu pecado. Então tenha em mente sempre isso. Não pense em pecados pequenos. Todo pecado, por menor que ele seja, por mais mínimo, por mais banal que pareça, ele é terrível e destruidor. E ele só pode ser salvo um homem que tenha pecado minimamente pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo.
Então não amenize seus pecados, saiba disso, não negocie com eles, não pense, hoje eu vou abrir uma exceção aqui, hoje eu vou me permitir fazer isso, hoje eu vou brincar de pecar, eu vou mentir com os meus amigos, vou ficar um pouco com eles, eu passo toda semana, já há mais de um mês eu tenho me consagrado ao Senhor, a servir o Senhor, mas hoje eu vou abrir as portas, só hoje. Nunca faça isso, o pecado é terrível, talvez você não consiga visualizar algumas vezes, talvez você não consiga perceber algumas vezes, mas o pecado é terrível. Jamais negocie, jamais dê concessões, jamais abra portas para ele, por mais mínimo que seja. A menor mentira deve ser tirada da nossa boca. Diga a verdade sempre, 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 sempre. Em segundo lugar, meus irmãos, todos que pecam morrem. Mas há uma morte que é pior do que aquela que nos leva até o cemitério. E eu estou me referindo aqui à morte eterna. Porque a alma que pecar, esta morrerá, não é simplesmente uma menção à morte física, mas a morte eterna, a morte para sempre. E a morte eterna não é deixar de existir, lembre disso, é uma punição eterna no inferno. Lembre, a sua vida não acaba aqui, a sua vida não acaba no cemitério. Na verdade, quando as pessoas sepultam um homem pecador não arrependido no cemitério, há horas ou dias, dependendo de quando ele morreu, ele já está em tormentos eternos, incomparáveis, tão terríveis, irmãos. Quando o caixão desce a cova e as pessoas começam a jogar a terra ali, há tempos que aquele ser está em tormento. A Bíblia diz, Jesus diz, falando sobre, no Evangelho de Lucas, sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz, então morre Lázaro e é levado para os anjos ao seio de Abraão. Morre o homem rico e é sepultado, e no inferno, estando em grandes tormentos. Morreu, o corpo é sepultado, mas a parte material, a alma, o espírito do homem, este está em tormento eterno, a partir do momento em que morre. Não há uma espera, não há ali um lugar onde as almas estão aguardando, seja o juízo para o inferno ou ser levado para o céu. Jesus diz ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É imediatamente. A morte põe fim e abre a eternidade para todos. Muita gente que quer pecar diz, eu vou pecar depois que eu morrer, eu não me importo mais com nada mesmo. Que triste ilusão. Porque depois que você morrer, você verá a ira de Deus no inferno, ou a glória de Deus no céu, eternamente. Você precisa tomar ciência dessas coisas e encará-las com a mais profundidade que você puder, com a maior profundidade que você puder. Hoje as pessoas não falam muito de inferno, e até do céu falam um pouco. Hoje é o aqui e o agora. Hoje são os nossos prazeres, nossas compras, nossos planos. É o materialismo. Agora, nunca amanhã, depois da morte, no futuro. Pense nessas coisas com toda seriedade, meus irmãos. Porque a tragédia que se abateu sobre a vida destes reis de Israel foi terrível. Foi uma grande miséria. E somente por meio de Cristo Jesus
por causa da palavra prometida, o Filho da promessa, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, há esperança de salvação para o homem. Você é um cristão, isso quer dizer que você está salvo. Isso quer dizer que quando você morrer, seus olhos serão abertos no paraíso, com Cristo Jesus. Se você parar um pouco para pensar sobre isso, e eu não quero terminar essa mensagem sobre pecado de maneira triste e sem esperança. Eu quero terminar essa mensagem trazendo esperança para você. E gostaria de convidar você a partir de hoje a meditar nas coisas celestiais prometidas na palavra de Deus para nós. Pense nas coisas do porvir para você que é cristão. Pense que Jesus diz: enxugarei toda lágrima. Lá não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento. É promessa de Jesus que se cumprirá para o seu povo. Pense, meus irmãos, que a morte não é o fim. Medite nisso, creia nas promessas. Ao morrer, você será ressuscitado dos mortos no último dia. Você não terá só uma alma no céu, você terá corpo e alma. A alma não morre, a alma não ressuscita. O que ressuscita é a carne. Seu corpo será tirado da sepultura como o corpo de Jesus Cristo ressuscitou. Ele disse para Tomé: veja, Tomé, sou eu mesmo e não um fantasma, e não um espírito apenas. Você está vendo a mim, Jesus, pegue em mim, sinta minhas mãos furadas. Sou eu mesmo. Pense nessas realidades. Pense na gloriosa ressurreição. Pense na promessa eterna de um mundo eterno, de gozo eterno, ao lado de um Deus maravilhoso eternamente. Não há glória maior do que essa, irmãos. Não há nada nesse mundo que se compare a isso. Os seus maiores prazeres, aquilo que você mais ama nesse mundo, não se compara à glória eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada é maior do que estas promessas de Deus. Comece a meditar nelas, comece a contemplar, comece a vislumbrar o seu futuro, comece a pensar na glória do porvir, sabe? Isso era uma maneira de os apóstolos trazerem alegria aos irmãos perseguidos, como Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso. Pessoas que estavam sofrendo naquele mundo, mas eles diziam: lembrem, amanhã será diferente. O porvir reservado a vocês é maior, melhor. Resistam por esse pouco de tempo. Ah, meus irmãos, devemos viver com os nossos olhos na eternidade e não aqui na terra, porque aqui na terra as coisas são passageiras, passam muito rápido. A nossa vida é como uma neblina, diz o texto. Eu estava olhando umas fotografias essa semana e passando ali, vendo umas fotos do meu pai, vendo umas fotos da família, eu passei por uma foto que eu me recordo exatamente o que estava acontecendo quando eu tirei aquela foto. Aliás, não sei se foi minha esposa que tirou essa foto, alguém tirou uma foto minha, e eu estava lendo um livro, na calçada da casa do meu avô, uma calçada alta. Eu estava lendo um livro, a foto, eu estou aqui lendo um livro, a foto tirada de lado, assim. Sabe, irmãos, eu fiquei olhando, puxa, isso aqui foi ontem, e a minha barba toda preta, não tinha nem um fio branco ainda, barbinha preta, cabelo preto, meus avós estavam vivos, meu avô vivo, minha avó viva, a minha outra avó ainda estava viva, meu pai estava vivo, e eu lembrando como passa rápido. Aqui é passageiro. A vida que Deus nos tem reservado, irmãos, eterna, nunca vai passar. Para sempre. Para sempre. Então, mantenha os seus olhos nesta vida, longe do pecado, lutando contra o pecado, e nessa vida gloriosa que Deus tem para você.
Fiquemos de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Santo Filho Salvador, nosso Redentor maravilhoso, nos achegamos à Tua presença agora em oração, Senhor Deus, para Te suplicar, nosso Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, Senhor Deus, e para nos conduzir para mais perto de Ti. Ó Senhor Deus, agora mesmo, Senhor Deus, visite cada vida que está nessa igreja. Fale ao coração de cada homem e cada mulher que está aqui, Senhor Deus, que veio aqui para adorar o Senhor, para receber alimento, Senhor Deus. Ó Deus, alimente suas ovelhas, Senhor Deus, com os bens espirituais tão grandes da Tua palavra. Fale a cada ovelha do Senhor, meu Deus, que o coração de cada ovelha seja aquecido, Senhor Deus, com um bom alimento, que este alimento, Senhor Deus, revigore a fé, ajude as ovelhas do Senhor a caminhar, a se desviar do mal, protege-nos, Senhor Deus, contra as ciladas do diabo, contra as tentativas do nosso inimigo Satanás. É o Senhor quem nos guarda e nos protege, e nós estamos assim seguros em Tuas mãos, Senhor. Pai bendito, ajuda-nos a contemplar, Senhor Deus, as coisas maravilhosas prometidas pelo Senhor na Tua palavra, a nos desviar, Senhor Deus, do mal, do pecado, a não permitir concessão ao pecado, Senhor. Faz-nos fortes nesta luta, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo nós Te suplicamos, Pai. Nos conduza, Senhor. Nos conduza, Pai. Edifique aqueles que estão na Tua palavra, Senhor Deus. Restaure aqueles que estão desviados. Tenha misericórdia deles, Senhor Deus. Que suas vistas novamente sejam abertas. Que o véu que encobre o evangelho deles seja retirado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Dá a eles, Senhor Deus, um coração vivo, mais uma vez, para contemplar as riquezas da Tua graça, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.